Eu nunca consegui acreditar que espiritualidade é aquilo que vendem pra gente nas redes sociais, nas igrejas, enfim. Tem uma parte minha que sempre desconfia de coisas que vêm prontas demais, redondinhas demais, que já vem com manual de instrução, só passa um checklist, 7 dias pra cura, 3 mantras pro equilíbrio e 5 orações pra paz. Não sei se eu confio cegamente nessas coisas, sabe? Parece que tudo isso é muito mais pra te convencer a entrar pra algo do que por tu pertencer de fato àquele lugar. E pra mim, quanto mais tentam me convencer ou me dizer o que é a minha espiritualidade, mais eu me afasto dela. Eu sempre vi a espiritualidade como uma coisa gigantesca e sagrada, sabe? Que parecia até inatingível. Como se eu precisasse merecer sentir aquela coisa magnífica ou evoluir até um certo nível para poder acessar aquele lugar. Caso contrário, tu não é digno o suficiente para entender a grandiosidade de Deus. Mas eu sempre tive certeza, pra mim, pelo menos, de que a espiritualidade não são esses rituais que insistem em nos enfiar. Pra mim, tu estar realmente conectado com a tua espiritualidade é muito mais cotidiano, eu diria até banal. Sentir Deus, ou o que tu quiser nomear, talvez seja só aquele instante que tu sente um silêncio que parece te escutar de volta, sabe? Ou quando tu deita na tua cama e tu só chora e tu se sente abraçado e tu sente que aquele choro limpa tudo. Talvez a espiritualidade não seja só essas frases prontas nos textos com palavras difíceis ou nos rituais, como eu falei, né? Então, missa, por exemplo. Talvez ela more só num olhar demorado pro céu, que tu só agradece e sente a presença de alguém, se sente abraçado por alguém, por algo, enfim. E, cara, tá tudo certo não ter certeza de tudo. Muito menos certeza sobre Deus, sobre o que Ele é, o que Ele representa. Porque pra mim não é sobre o que você diz, é o que você sente. Tratar a espiritualidade como algo simples é a forma mais ingrata de respeitar ela. E a verdade é que se tu trata dessa forma, talvez tu não tenha entendido de fato nada sobre ela. E se você participa de vários rituais e toda essa comunidade, mas profere coisas ruins às outras pessoas, não é de espiritualidade que a gente tá falando aqui. Eu a vida toda cresci no meio católico, né, na religião católica / evangélica, né, porque tem uma parte da minha família que é evangélica. E às vezes eu até gostava de ir na missa, enfim, não era uma coisa recorrente, meus pais nunca foram de ir na missa, só em situações muito específicas, mas quando eu ia, a maioria das vezes eu me sentia forçada, isso é fato. Eram pouquíssimas as vezes que eu me sentia realmente confortável. E por incrível que pareça, as vezes que eu mais me senti confortável numa missa foi em missa evangélica. O que é engraçado, porque eu fui muito mais introduzida na católica, né? Mas a real é que eu não me identifico com absolutamente nenhuma religião, pelo menos até o momento. E eu não sinto nenhuma culpa por isso. De verdade. Eu acredito em Deus, né? Pra mim, a visão de Deus é a visão católica, né? Então, de certa forma, tem muitos traços, muitas coisas que derivam disso. Mas o ponto é que, pra mim, tem sido algo recorrente, assim, sabe? É como eu falei, no dia a dia mesmo. Eu tenho descoberto a minha espiritualidade no dia a dia. E eu tenho sentido vontade genuína de pesquisar, de procurar sobre, sabe? Eu tenho pavor de coisas que eu preciso fazer um checklist pra provar alguma coisa pra alguém. Eu não tenho que provar nada pra ninguém. Eu tenho que provar pra Deus. E se Ele aparece pra mim de determinadas formas, e se eu e ele ali, sem nenhum desse tipo de... Vamos esquecer todas as regras de igreja católica, de igreja evangélica, de tudo, de todas as religiões. Se é uma coisa que eu genuinamente me conecto com, tenho máximo respeito por aquilo, é natural que eu vá moldando ou, enfim, agindo de certas formas, deixando de agir de certas formas, porque eu tenho respeito por aquilo
ir por aquilo que está sendo apresentado pra mim, não por terceiros, não por religião, não por nada disso, sabe? Eu arrisco a dizer, mas porque eu, honestamente, eu não pesquiso aprofundadamente sobre, mas eu arrisco a dizer que pra mim religião é uma coisa muito tensa realmente ainda, assim, sabe? Tá no vale da estranheza ali, tipo, eu não consigo me identificar, e claro, né, pode ser porque eu não me identifico realmente com nenhuma, e não desrespeitando nenhuma religião aqui, não é o objetivo desse vídeo, mas é realmente não conseguir, tipo, pra mim religião e Deus são coisas muito diferentes. É aquela famosa frase, o famoso meme, né? Jesus é top, quem estraga é a fanbase, né? Então é um pouco disso, assim. Então, assim, se você, assim como eu, não se identifica com nenhuma religião ou tá nesse processo também, viveu numa casa que tinha uma religião X e que te obrigavam a seguir essa religião, enfim, se sente desconectada, né, do mundo espiritual, cara, o problema não é você, sabe? Nem tudo que serve pro outro ou que se apresenta pro outro vai servir pra ti, sabe? E eu acredito fielmente que Deus se apresenta pra gente de formas diferentes, em momentos diferentes, de jeitos, cores, formas, cheiros diferentes. E se pra ti não faz sentido estar numa religião, que assim seja. É o que eu falei, é um trato teu e dele, entendeu? Dessa energia, dessa coisa que tu acredita, sabe? Só tenha certeza de que tu tá lá por você e não por outras pessoas. Eu até concordo de certa forma com isso aqui, né? De que não concordar 100%, tá? Calma lá. Mas aquela frase, não sei se é um provérbio, sei lá, de guiar os teus filhos para que eles não sejam desviados, sabe? Essa palavra desviados, ela me incomoda. Mas eu entendo o ponto, né? De tu educar os teus filhos para que eles não cometam besteiras, né? Mas isso não significa eles seguirem exatamente os teus passos. Isso eu acho muito perigoso. Eu vejo, inclusive, geralmente essas pessoas que tentam forçar alguma religião ou etc. são pessoas mais velhas. E, veja bem, muitas delas demoraram anos, quase a vida inteira, para chegar numa conclusão, sabe? De, pô, isso é que faz sentido pra caramba pra mim. É nisso que eu acredito. Então, o que faz essas pessoas acharem que o filho de 3 anos dela já vai entender de o que ela levou uma vida inteira pra se conectar com, sabe? Pra mim, valores... Ai... Essa palavra também é uma merda. Pra mim, existe uma diferença entre tu ensinar os valores ou o que a Bíblia diz e etc. pro teu filho e esperar que ele siga tudo religiosamente. Ou, por exemplo, poxa, eu não concordo que as pessoas matem as outras. Tá ligado? Não quero que meu filho mate outras pessoas, sabe? Eu dei um exemplo bem extremo. Mas isso é bem diferente de, tipo, olha... eu não tô conseguindo traduzir, cara, que ódio. Mas enfim, eu acho que deu pra entender, né, o que de fato deve ser passado pros teus filhos, sabe? E que, cara, nem sempre, mesmo assim, aquilo sendo uma verdade absoluta pra ti, aquela pessoa vai concordar com aquilo. Por exemplo, odiar LGBT. Sabe? Sabemos que muitas religiões são contra. Não necessariamente o teu filho, ele precisa seguir essa mesma ideologia, essa mesma crença. Tem um porém ali, tem um processo ali que separa as duas coisas. Pra mim, o que se deve ser passado pro teu filho é muito mais a essência daquilo do que o ato em si, sabe? É ensinar sobre respeitar as pessoas, respeitar a decisão das pessoas, independente se tu concorda com elas ou não. Isso é algo que tá fora do teu controle. É respeitar quem uma pessoa é, quem ela deixa de ser. Enfim, é respeitar o outro. Eu acho que qualquer coisa, qualquer valor e etc. que seja minimamente coerente, ele tem essa base de respeitar o outro. Se a gente está ferindo o espaço do outro, se a gente está ferindo as opiniões do outro, já tá errado, sabe? Enfim, isso é uma opinião minha, né? E esse é o ponto, né? É esse tipo de coisa que eu vou passar pro meu filho. E não necessariamente não beije homens, não beije mulheres, não seja não sei o que, não sei o que lá. Não.
sabe? Ponto é, respeite aqueles que têm religiões diferentes da tua. Como provavelmente vai ter pessoas aqui que vão me ouvir falar que eu não acredito em religião e não vão gostar. Mas, cara, tipo, é a forma que hoje eu me identifico com, é o pensamento que eu me identifico com. E você tem o seu e tá tranquilo. Espiritualidade não se ensina, se encontra. Então, deixa aí nos comentários a tua experiência, o que aconteceu contigo, o teu relato de como tu encontrou a tua espiritualidade. Eu tô nesse processo, então vai ser ótimo ver a opinião de outras pessoas pra eu encontrar a minha, porque a princípio não tem um nome, só Deus mesmo, e é isso. Se curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha com alguém que também tá nesse dilema e se inscreva aqui no canal. Acabamos de chegar em 100 inscritos e que venham os próximos 100, 1000, 100 mil, seja o que Deus quiser, e é isso. Obrigada a todo mundo que tá por aqui e você também, caso decida ficar com a gente, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!